Responde para mim aí, só para me escutar a cor da sua voz. Alguém? Bom dia. Bom dia. Minha linda, aqui até organizar. Oh, que maravilha ver o rostinho de vocês. Beatriz, tudo bem? Ó, eu tenho que conseguir pelo menos 10% aí da galera. Um bom dia. Deixa eu ver, bom dia. Nossa, não dá nem para me falar. Ó, o pessoal já está aqui, já conectado. Maravilha, então. Bom dia a todos, filhotes. Eu só vou colocar aqui no quadro meu nome para os meninos aqui, tá? Porque eles falaram que não lembram, né? Porque a semana passada muitos estavam em casa e parece que o sono falou mais forte. Espero que vocês não façam isso também, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Quênio. Ah, esse é o doido que me falaram. É o homem que bate na gente com a cobra. É um homem doido. Então, olha lá, então, filhotes. Biologia. Ó, apareceu um cara importado aí, o Arthur Neias. E aí, Arthur? Como é que vai, tu? Oba, firmeza. Então, botar o nome do tio aqui e nós vamos trabalhar agora. Filhotes, acho que eu vou trocar a máscara, porque fica abafado o som com essa máscara de pano, viu? Ó, o Arthur. Arthur, nossa, esse capacete, esse microfone seu aí é importado, hein, cara? Moço do céu, isso aí é jogador de LOL, né? Para variar, né? Você jogava? Jogador de LOL, jogador de sei lá, de Minecraft, sei lá, nem sei como é que fala o nome desses trem, não. Essa massa aqui, ela fica grande demais, fica parecendo que eu tô com a metade do sutiã da minha esposa aqui na minha cara. Vixe, se a minha esposa escutar isso, aí me dá uma vontade, mas é só... Vamos lá. Oi, bom dia, Cida, tudo bem? Bom dia. Os meninos tá achando, eu falei que essa massa é grande demais, fica parecendo que eu tô com a metade do sutiã da esposa no rosto, ele já tá rindo aqui, brigando comigo. Você quer dar algum recado? Liguem essas câmeras, segundo ano. Liguem essas câmeras. Nós estamos aqui fazendo um registro de frequência. Depois da aula do professor, eu vou entrar para a gente conversar mais sobre isso, né? Lembrando que a gente tem critério de avaliação que insere a nota, a frequência. E aí a gente tem que deixar isso claro para vocês. A única turma que a gente está com problema de câmera é o segundo ano. Quem justificou por um tempo, a gente está dando uma tolerância para resolver. Apesar que todo mundo tem celular com câmera boa na mão, pode usar os dois, né? Se é só pelo celular, você já tem a câmera aí. Se você está usando o computador e não tem câmera, liga também o celular e usa a câmera dele. Então, não tem justificativa. Tá? Vamos enfrentar esse momento. A gente já está passando por situações muito mais difíceis. Ligar a câmera é só um desafio a mais que a gente precisa vencer juntos. Tá? Então, é uma obrigação, é uma exigência para o ano letivo. Ok? Então, até mais daqui a pouco. Boa aula aí. Eu liguei o alto-falante, viu, Cida, aqui na caixinha lá, então o pessoal que está aqui na sala também escutou você falar, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Tá bom. Falou. Galera, vamos lá, então. Meninos, presta atenção, então, ó. A semana passada, né, tanto a turminha que está aqui presencial e não dorme, não. Tem uma galera ali que já está querendo começar a dormir e o bicho vai pegar. Ó, respeita a polícia. Eu jogo álcool e acendo o palito de fósforo depois. Olha só. A aula passada, né, nós fizemos ali para vocês uma apresentação rápida, tá? E além de expor aquilo que a gente vai trabalhar. Não sei se muitos de vocês lembram, né? Porque a gente está com essa dificuldade de, às vezes, o aluno que está em casa, né? O que a Cida está falando ali, menino ligar a câmera porque talvez está lá no terceiro sono, né? E aí, quando chega aqui em sala, a realidade é diferente. Então, meninos, uma coisa que eu falei para os meninos da sala presencial lá também, tá? Se vocês não adotarem a mesma pegada aqui, por mais que a gente saiba que é difícil, né? O momento presencial e o momento remoto, vai ficar difícil você acompanhar. Então, por quê? Porque aqui, o que acontece? O professor está pegando o pé, a coordenação está pegando o pé, tal, aí chega em casa, eu desligo a câmera e vou dormir, aí não adianta nada. Aí, aquilo que a gente fez aqui no presencial,
quando você chega em casa, na realidade, você desfaz totalmente. Então, vamos tentar, né, diante dessa dificuldade, dessa adaptação que a gente está, né, vamos dizer assim, passando por ela, né, fazer essa força também para quando vocês estiverem no ensino remoto ali, vocês estarem com a mesma pegada, né, que vocês estão aqui em sala de aula, tá bom? Então, isso vale para a galera que está aqui e vale para vocês que estão em casa e que amanhã, né, amanhã que a gente fala assim, né, não necessariamente e literalmente amanhã, vão estar aqui em sala com a gente, tá bom? Então, nós vamos trabalhar no primeiro momento, queridos, a botânica, tá? Então, a galera de casa já está com a projeção ali. E eu esqueci de pedir os meninos para ligar o PowerPoint para mim. Alguém liga, por favor, tá? Para projetar, para vocês copiarem aí, para vocês terem acesso ao que a gente vai falar, tá? Então, a galerinha de casa aí já está vendo a plantinha aí, tá vendo que coisa maravilhosa? Os meninos daqui a pouco da sala aqui também vão ter acesso, tá? Ué, mas o que é isso? Não quer exibir em tela cheia? Não dou conta desse computador, não. Esse trem tá doido. Deve ter cheirado um Todd aqui esse computador. Está doido? Abriu sim, tá? Filhotes, e aí no segundo momento, tá? Em agosto, ó, onde a gente vai começar a estudar a genética. E aí a gente vai apresentar, fazer aquela revisão, resgatar alguns assuntos para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai para essa área aí, para essa parte da biologia, que é importante demais. É necessário apagar a luz aqui na sala? Vocês acham? Ou não? Só as primeiras? Né? Eu que tenho que ir lá? Hã? Olha só para vocês verem, meninos de casa, eu tenho que levantar daqui, sair do foco para me ligar o retroprojetor, para me apagar a luz, para me pegar água na bandeja para esses meninos aqui. É muita folga, tá? Eita! Vamos lá então, queridos. Olha para esse desenho que está no quadro. Olha que maravilha, uma plantinha dessa daí. Você desenhar e entregar para sua namorada num cartão de feliz aniversário. Ela vai falar assim, você está falando o quê? Você está falando que eu tenho o quê? Meu intestino é uma raiz, né? Então, presta atenção. Eu queria essa imagem aqui, filhotes, é uma imagem que foi cobrada numa questãozinha, se não me falha a memória da FUVEST, tá? Não precisa preocupar com isso, fazer esse desenho, não, tá? Essa aula está sendo gravada. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero falar, é que eu trabalho a biologia de uma forma o quê? De uma forma integrada, interligada a todos os assuntos dentro da biologia. Tá? Porque às vezes o aluno, o que acontece? Ele acaba tendo uma certa dificuldade muito grande de estudar a biologia, porque ele estuda ela de forma pausada. Quando ele estuda de forma pausada, né, ele pega o quê? Ele vê que a biologia é dividida em várias áreas, e aí fica aquela questão o quê? É muita informação, é muita coisa para decorar. É sempre que a gente escuta aluno falando sobre as ciências. A ciência é difícil demais, porque tem que decorar coisa demais. Não é decorar. Quando a gente chega no ensino médio, né, a gente tem o quê? A gente tem a habilidade, né, de trabalhar com vocês e mostrar, na realidade, que a parte de interpretação e você interligar os assuntos é uma forma fácil de você estudar. Ou seja, fazer comparações, né? Você pega a botânica, por exemplo, e pega a zoologia, que são consideradas aí, vamos dizer assim, as duas principais áreas mais extensas da biologia. Se você for decorar tudo quanto é tipo de nominho que aparecer para você, você vai ficar doido. Então, aqui a gente vai estar dando essa prioridade, a gente vai qualificar a forma de trabalhar com vocês. E a gente tem habilidade para isso. É só vocês abrirem a guarda e deixar o quê? E deixar o TI trabalhar de forma o quê? De forma fácil para vocês. Senão, quando você chegar no terceiro ano, vocês vão ficar doidos. Porque no terceiro ano, a única coisa que você não tem é tempo para estudar. E ainda você vai ter que o quê? Você vai ter que tentar compensar aquilo que você não aprendeu no primeiro e no segundo ano. Então, deixa a gente mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Na botânica, é muito comum a gente trazer informações animais, ou seja, da zoologia, e começar a interligar assuntos e fazer comparações. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, dentro da biologia, tá? Aonde a gente estuda desenvolvimento de embrião? Aonde tem embrião? Só em planta e animal. E existe uma área da biologia chamada de embriologia. Por mais que a gente não estuda a embriologia de planta, mas o que acontece? Só vai aparecer para vocês em alguma prova, né, formação de embrião em plantas e animais.
Então, já é o quê? Já é uma dica importante na hora que o cara fala de embrião numa prova de vestibular. A gente só estuda histologia, que é estudo de tecidos, também nesses dois grupos. Ou a histologia é animal ou ela é vegetal. Então, quando o cara citar algum tipo de tecido para você, você sabe que ele está falando ou de planta ou ele está falando de animais. Então, nesse momento, a gente começa, na realidade, a fazer o quê? A fazer relações. Olha esse desenho que está aí. Numa prova de segunda fase, onde ele pede para o aluno explicar a analogia que foi feito, tá, das partes da planta com o quê? Com partes de um animal. Então, o que o aluno teria que escrever ali? Ele teria que mostrar, na realidade, o mais objetivo possível, mas ter uma certa coerência. A primeira comparação que está sendo feita aí, queridos, ó, da flor, né, especialmente a parte de cima dela aí, né, sendo o quê? Sendo classificada como órgão sexual, cara, isso é um dos pontos mais importantes da botânica. Porque eu viro para os meninos e falo assim, pessoal, vou fazer uma pergunta, vou fazer uma afirmação para você agora. Você não fala assim para mim, não. Ah, vá. Né? As pessoas estão me chamando de bobo, eu sei disso. Pessoal, planta não anda. Ah, vá. Fala isso não. Planta não locomove. Professor, eu sei. Então, como que os vegetais conseguiram se dispersar pelo ambiente, pelo planeta? Porque as plantas conquistaram o ambiente terrestre. E elas não querem, ah, não, hoje não está bom para me reproduzir aqui, eu vou reproduzir ali do outro lado, eu vou pegar um avião, vou para outro estado. Planta não faz isso. Vou botar minha raiz debaixo da cintura, aqui não está bom para mim, não, vou reproduzir do outro lado, não tem como fazer isso. Animais têm capacidade de locomoção. Os animais, eles podem reproduzir em ambientes diferentes quando ocorre o impacto ambiental, a planta não. E aí, qual que seria a justificativa principal? Se eu perguntasse para vocês aí, quem quiser falar, pessoal que está em casa, está conectado aqui à caixa de som para a galera que está aqui na sala escutar, tá? E quem está aqui na sala também, se quiser me falar como que as plantas conseguiram se dispersar, se espalhar, sem precisar sair do lugar. Ela precisa de um animal. Como que é? Ela precisa de um animal. Ó, ela precisa de um limão. Eu escutei, tô brincando. Tô brincando, é de animal, tá bom? Obrigado, tá? Vocês concordam? Concordam? Tá. Toda vez que a gente pergunta isso para o aluno, tá? O aluno sempre coloca essa questão, a participação dos animais. Realmente os animais, eles participaram da reprodução dos vegetais, mas a partir do momento que os vegetais produziram ou o quê? Ou desenvolveram algum tipo de atrativo, algum tipo de chamativo. E nós temos 4 grupos vegetais, meninos. Alguém lembra? Ó, briófitas, que a gente vai estudar, que são os musguinhos, o lodo, né? Quando você está vindo para a escola, por exemplo, ali com essa chuva, né? Período chuvoso ali, tá lá o quê? Tá lá a calçada lá com aquela parte lodosa, né? Veludada ali, que você sabe que se você pisar ali, a probabilidade de você cair aí e mandar o cóccix no chão é muito grande. Aquilo ali, na realidade, é um representante da botânica. Na hora que você está preparando para você vir para casa aí, às vezes sua mãe fala para você lá, ó, joga água nas minhas plantinhas que tá aí, né? Porque de manhã é um momento bom para você jogar água para as plantas. Aí você tá lá aguando a samambaia, né? Irrigando a samambaia da sua mãe, é um outro representante de pteridófitas. Aí nós temos um representante que já não é muito comum, né? Espécies aqui para nós do Centro-Oeste, mas pode acontecer. Às vezes você vai o quê? Você vai no supermercado, vai comprar várias coisas para comer lá e tem gente, por exemplo, que compra uma estrutura chamada de pinhão. Você já colocou um pinhão na boca? Você nem sabe o que é isso, né? O pinhão é a semente do pinheiro do Paraná. Então, os pinheiros são representantes de outro grupo de plantas chamado de gimnospermas, que é o que a gente encontra aqui para nós. E aí o restante de todas as plantas que você encontrar aí na sua arborização, tá? Que você utiliza como fonte de alimento, tá? E que está aí o quê? Na base da construção de todos os produtos alimentares que a gente tem aí, está dentro do último grupo chamado de angiospermas. E somente as angiospermas têm essa estrutura que está aí no quadro, ou seja, flor. E os outros, professor? Tem flor? Não. Então, se a flor vai ser um dos principais atrativos
né? Chamando os animais para reprodução, e as plantas que não têm flor? Então, os animais não podem ser a justificativa. Então, ó, o vento. Mas o vento veio transportar o quê? Semente. Só gimnospermas e angiospermas têm semente. Briófita e pteridófita não tem. Não, professor, então cala a boca e fala lá. É isso que eu quero. Eu quero despertar em vocês a realidade e mostrar, tá, que as plantas, elas precisaram o quê? Elas precisaram desenvolver estruturas capazes de serem o quê? De serem dispersadas. E que essa dispersão, no primeiro momento, ela não poderia depender de animais. Por quê? Porque o desenvolvimento das estruturas atrativas, chamativas, elas vão acontecer de acordo com a evolução. Mas não é porque um animal não participa da reprodução ou da dispersão que a planta não vai deixar de reproduzir. Então, isso tudo que a gente vai mostrar para vocês está dentro de uma tela que eu vou abrir para vocês aqui, se der hoje, mas eu acho que não vai dar, tá? Que vai mostrar as principais aquisições evolutivas das plantas que permitiram que os vegetais conquistassem o ambiente terrestre. Então, nós vamos trabalhar assim com vocês, tá? A gente vai fazer vocês pensarem e nós vamos mostrar para vocês o quê? Que nem tudo aquilo que a gente acha, né, que planta tem como flor, como semente, etc., tá? Vai ser encontrado em todos os grupos vegetais. Então, isso vai aparecer em alguns grupos. E quando aparecer, qual que é o meu objetivo, tá? Lembrar o seguinte, qual é a importância disso? Qual que é a vantagem da planta que tem isso em relação a uma que não tem? Na zoologia, o Kleber vai fazer isso muito com vocês. Ele vai mostrar o quê? Ele vai começar introduzindo em vocês uma esponja, que é um porífero, e vai terminar lá com um mamífero. E você vai ver, na realidade, várias o quê? O pessoal está pedindo aqui, lê os bate-papos para mim lá, pessoal, para mim enxergar ali a probabilidade é mínima, tá? Daqui a pouco vocês vêm para mim lá. Então, tá? A gente vai mostrar, é dessa forma que eu vou estudar botânica com vocês. Deixa eu colocar aqui, que o pessoal está tentando ler ali, está difícil também. Ó, por causa dos animais, do vento, da chuva, beleza, João, então você está caracterizando a dispersão. Cair esses dias no lodo, olha para você ver, né? Então, olha, o mata-cobra mostra a cobra morta. Uma vez eu caí no lodo indo para a escola, o pólen, tá? O pólen é outra coisa. O pólen ele vai aparecer em determinado momento. Nós vamos estudar isso daí. Então, não é toda planta que tem pólen. Algumas plantas reproduzem com o próprio vento, deve ser, né? Usam ao seu favor para poder se reproduzir em grande escala, beleza. Então, quer dizer, de alguma forma ou de outra, né, as respostas que foram dadas aqui, vocês associaram o seguinte, tá? Que as plantas produziram alguma coisa para ser levado. Se é o vento que vai levar, se é a água ou se é o animal, aí a gente vai mostrar isso para vocês. Agora, qual é a vantagem que a gente vai falar para vocês? Quando um animal transporta, o animal transporta de forma mais eficiente. E se essa eficiência ela está relacionada à participação dos animais, é por isso que a gente vai mostrar para vocês que os grupos que têm flores são os grupos que tomaram conta do planeta. É igual o Ti falou para você. Você tirou o lodinho lá, que é a briófita, você tirou a samambaiazinha, que é a pteridófita, e o pinheiro, que é a gimnosperma, o resto das plantas, todas que vocês conhecem, que vocês comem, né, que vocês usam como ornamentação, todas são representantes de apenas um grupo da botânica, que é o grupo das angiospermas. E é justamente o grupo que tem o quê? Que tem flor. Então, será que tem alguma coisa a ver? É isso que a gente vai mostrar para vocês. Tá bom? Então, tá. Flor como órgão sexual. Então, quer dizer, ele está diretamente relacionado com a reprodução. A gente vai estudar isso mais para frente. Quando o cara comparou folha com pulmões, o que vocês acham? Folha com pulmão. O fototropismo das plantas não se movem por esse meio. Depois, Joãozinho, eu entro nessa parada para vocês. É o movimento, mas não é o movimento dela deslocar e sair do lugar, tá? Mas a gente vai ver isso aí depois. Folha com pulmões, aqui na sala, alguns colegas já relacionaram a respiração, tá? E vocês aí de casa, alguém tem alguma coisa para falar dessa comparação que está aí no desenho, na imagem? Folha, pulmão? Sai, espírito do mal. Tem um aluno, eu estou começando a tirar aqui, tem um aluno que já está assim, ó, entortando o olho. Eu não sei se você está sofrendo convulsão ou se está recebendo a entidade. Aí com esse tapa, a entidade já vai embora já.
Hein? Alguém aí de casa? Comparação de folha com pulmão. Pessoal, fala no áudio aí para nós, quem puder, por favor. Eu não vou escutar o cheiro do seu bafo que você não escovou os dentes, não. Hã? Quem tem? Folha, pulmão. Folha, pulmão. Hã? Nada? Tá. Uma colega aqui da sala falou respiração. Queridos, por mais que planta respira, tá? E eu não estou dizendo que não respira, não, tá? Mas respiração é um processo de troca gasosa, concorda comigo? Mas quando a gente fala de vegetais, seres autotróficos, qual o processo de troca gasosa que é muito mais importante nesse contexto da botânica do que a respiração? Fotossíntese. Então, tá vendo? Tem algumas situações que precisam ser priorizadas. Por quê? Porque a própria respiração, ela depende do quê? Ela depende da atividade fotossintetizante. Por quê? Por que a respiração depende da fotossíntese? Será que eu vou ficar falando sozinho? Ninguém vai participar? Por que a respiração depende da fotossíntese? Porque é ela que vai fazer a troca gasosa. Tá. Trocar esse carbono pelo oxigênio. Ah, não. Então, peraí. Porque é através da fotossíntese que ocorre a liberação do oxigênio, que é usado na respiração. Então, quer dizer que para respirar eu preciso de oxigênio. E para o oxigênio estar livre, na realidade, é fundamental a atividade, o quê? Fotossintetizante. Então, qual atividade de troca gasosa? Por mais que o cara comparou o pulmão, não foi por causa de respiração, não. É porque o pulmão é um local de troca gasosa no nosso corpo. Mas você tem que lembrar que na folha, o principal processo de troca gasosa que é importante é a fotossíntese. Então, o aluno que pegasse essa questão aqui numa prova e discorresse dando ênfase mais para a fotossíntese e para a respiração, a nota dele seria melhor. Então, cuidado, são essas informaçõezinhas que a gente tem que colocar para vocês. Entendeu? Então, nós vamos estudar na folha, quando a gente chegar lá para estudar órgãos vegetais, nós vamos mostrar que nas folhas são locais onde ocorrem trocas gasosas por causa de estruturas chamadas de estômatos, que foi uma adaptação importantíssima para as plantas no ambiente terrestre. E aí, o que nós vamos priorizar como troca gasosa acontecendo na folha? Tá? Mesmo sabendo que ocorre respiração, a prioridade vai ser para quem? Para a fotossíntese. Beleza? Então, olha só. Aí o aluno pegou o quê? A comparação de seiva com sangue. O que você acha que o aluno seria feliz em responder aí? Uma colega de sala aqui, queridos, presencial, falou que a seiva transporta substâncias importantes para o corpo da planta, etc, etc, etc. Maravilha, ela associou seiva a transporte e associou sangue a transporte. Alguém tem alguma coisa a mais para falar aí em casa? Tô pondo língua para vocês. Nossa, quase que eu fiz aqui meu olho, ó, tá fudido. Ó, então tá. Por que eu tô fazendo isso daí, querendo saber a resposta? Porque muita gente, quando fala de sangue, a primeira coisa que vem na cabeça, porque estuda o sistema respiratório, lembra de sangue com transporte de gases. E aí o aluno que respondesse troca de gases com seiva, ele estaria enrolado. Então, a comparação com sangue aqui na realidade foi o quê? Foi em relação à circulação de nutrientes. Que justamente no sistema circulatório dos animais, né, o sangue, ele serve como veículo de transporte. Tá certo que de troca gasosa, tá certo com transporte de hormônios, etc. Mas o que acontece? Existe uma prioridade, existe um referencial para ele fazer essa comparação. E a comparação aqui, o aluno não poderia ter ido para essa prova, por exemplo, e priorizar a troca gasosa. Se ele fizesse isso daí, infelizmente, ele estaria o quê? Ele estaria sendo prejudicado.
Então, a prioridade aqui é o quê? É o transporte de nutrientes. E aí, quando a gente estuda seiva na botânica, nós estudamos o quê? Seiva bruta e seiva elaborada. Ou seja, seiva inorgânica e seiva o quê? Orgânica. E quando eu falo de inorgânico e orgânico, eu estou falando de classificação de nutrientes. Então, tá vendo? Então, cuidado. A última, ele comparou raízes com intestino. Se me falar que a planta vai fazer cocô, aí eu fico desesperado. Aí eu vou pegar a garrafa de pitu aqui, eu vou virar ela agora. Hã? Raiz e intestino. E aí? É porque é a raiz que vai pegar os nutrientes necessários para levar para o resto da planta. Eita! Hã? Você associou intestino com o quê? Uai, credo. Alô, por favor. Ela escreveu? Não. Ah, absurdo. Oi, fala, meu guerreiro. Eu não ouvi a amiga aí, mas, tipo, minha teoria é que as raízes é onde pega os nutrientes do solo. Tipo, o intestino, quando você come, ele quebra os nutrientes e manda para toda parte do corpo. Seria isso? Tá, então vamos resumir o que você falou, então. Seria um local de absorção de nutrientes? Aí, pronto. Então, o que o aluno precisava? Será que o menino precisava lembrar? Nossa senhora, agora vou ter que lembrar que a raiz é dividida em delgado, grosso. Se o menino fizesse isso aí na hora da prova, Deus me livre. Agora o cara lesse a prova dele lá, ou fizesse a leitura, e falou assim: não, deu uma dor no ânus, vontade de morrer. O menino foi associar o quê? O menino foi associar a divisão de raiz. Não. O que ele precisava simplesmente lembrar? Que o intestino é o principal local de absorção de nutrientes do sistema digestório. E que a planta, a raiz, ela tem várias funções, mas uma das principais funções é a absorção de nutrientes. E ainda o menino poderia o quê? Ele poderia completar mais ainda. Vocês estão estudando sistema digestório com o mestre Yoda, não estão? O mestre Yoda. É o Yoda. Estão estudando? E aí o mestre Yoda vai virar para vocês, quando ele chegar lá no intestino, ele for introduzir o intestino em vocês, presta atenção, que ainda provavelmente não deve ter chegado lá não, ou talvez nem começou. Ele vai falar o quê? Que uma das características que favorece, isso vocês devem ter estudado no primeiro ano, favorece a absorção intestinal, é o epitélio intestinal, ele ser rico em umas especializações chamadas de microvilosidades, as chamadas microvilosidades intestinais. Ai, professor, calma, ele vai falar isso daí. Então, o que acontece? As microvilosidades do epitélio intestinal, presta atenção, aumenta a superfície de contato do intestino com os nutrientes. Então, por isso que o intestino é esse órgão que, né, bacana na absorção de nutrientes. Aí você compara com a raiz ela é o quê? Ela é um órgão ramificado. E qual é a comparação, a analogia que a gente pode fazer com aquilo que eu acabei de te falar? Professor, quanto maior o número de ramificações, maior a superfície de contato da raiz com o solo. Então, isso significa o quê? Que a absorção será mais eficiente. Então, tá vendo? Então, olha o que o cara montou como exercício para um aluno numa segunda fase. O aluno relacionar, fazer analogias de partes do corpo da planta com certas regiões ali do corpo de um animal. Humano, especificamente. E tinha como o aluno ser objetivo e atingir, na realidade, aquilo que o cara queria. Então, a gente vai fazer muito isso daqui. Eu vou virar para vocês, por exemplo, e falar, quando eu estiver dando aula de botânica, falando de reprodução, eu vou falar assim, pessoal, assim como nos animais, certos grupos que reproduzem assim, assim, assado, olha a semelhança que acontece aqui com a planta. Planta produz gameta também, tem gameta masculino, tem gameta feminino. É o gameta masculino que tem que quê? Que tem que chegar até o gameta feminino, da mesma forma que os animais. Então, é assim que eu vou estudar com vocês, então. Tá bom? Então, tá. Então, agora a galera quer escrever, né? Então, eu vou o quê? Eu vou projetar uma parada aqui, vocês vão ficar à vontade, copiar e depois a gente vai explicar. Professor, aquele site que tu passou, ó, João Paulo deve ser lá do Pará, ó, é muito bom.
E se eu dominar tudo que está lá, estou pronto para a biologia que vai cair no Enem? João Paulo, tá pronto, assim, não é dominar tudo que está lá, porque tem muita informação, é você entender. Se você entender, cara, com certeza, né, você consegue o quê? Você consegue ter uma base para fazer o Enem, tá? E agora vai depender muito daquilo que o Tio falou para você, tá? A questão da interpretação. A interpretação ela é fundamental nas provas do Enem, tá? Mas nós vamos trabalhar isso daí, meu querido, tá? Não vai decorar o site lá, não, pelo amor de Deus. Faz isso não. O nome do site, filhotes, é Planeta Bio, tá? Planeta B-I-O, Planeta Bio. Vocês vão ver que ele tem uma interação muito legal lá, muito bacana. Eu vou usar muito nas minhas aulas, tá? Para mostrar para vocês. Então, olha só, então. Estou começando a botânica, então. Então, começa, o treino quer funcionar, ué? Olha lá, beleza. Vocês vão colocar, tá? Na botânica aí, colocar assim algum assunto. Eu queria só que vocês colocassem, antes de escrever isso daí, colocassem características gerais das plantas. Colocar só assim, para você colocar esses critérios aí. Não precisa nem escrever o reino vegetal, reúne, tal, não, tá? Queria que vocês colocassem características gerais, porque eu não posso ir para o quadro, né, para me escrever. Mas por que eu estou falando isso, pedindo para vocês? Porque eu fiz isso na aula presencial. Então, o menino amanhã, quando ele chegar aqui na aula online, ele vai acompanhar aquilo que está no slide, tá? E aquilo que eu fiz no quadro. Então, coloque características gerais. E aí, nessas características gerais, 2 pontos, coloquem aí pluricelulares, tá, meninas? Então, não existe planta unicelular. Todos os vegetais são pluricelulares. Todos os vegetais são eucariontes ou eucariotos, tá? Se eu estou falando, você consegue daqui para frente, agora você tem que acostumar a assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, você está copiando e eu estou falando, calma. E também não é segredo para ninguém saber que planta faz fotossíntese, né? Então, são seres autótrofos, fotossintetizantes, e a clorofila é o principal pigmento. Tem mais, viu? Não coloquei aqui, mas para mostrar para vocês, mais para frente a gente fala. Tem outros pigmentos fotossintetizantes. Eu preciso que a galera de casa, assim como a que está aqui, chegue até essa parte embaixo aí, embriófitos, porque aí eu vou ditar 2 informações e vou explicar uma coisa para vocês. Pode ditar? Anota aí. Consiste... Tô brincando. Pode ditar? Anota aí. Consiste... Vou ditar. Anota aí. Ó. Calma aí. Calma. Quieta aí, Gertrude. Na hora de você botar, não. Ué. Tô querendo uva agora, não. Pode estar? Anota aí. Consiste. Pode estar? Cala a boca, professor. Ué, não cala. Credo aí. Respeita a polícia, não? Ué. Ó. Ei. Taca. Ó. Ei. Pronto. Quem está assistindo minha aula, será que é a Cida? A Cida vai falar assim, professor, eu vou passar lá no RH e assinar um aviso breve dele. É a briga comigo. Minha tia. Não é minha tia, não, gente, tô brincando. Chama ela de tia, ela, olha, tá vendo? Já chegou a mensagem aqui, você quer ver que é ela? Olha lá. Não é não. Pode mandar bala no ditado, chefia. Ó, Bora lá, então. Filhotes, presta atenção aqui no seu tio, ó. Tá vendo que esse nome aí embaixo aí tá destacado? Tá, então presta atenção. Eu não vou explicar ele para você agora. Uai, então tá ficando doido aí? Você cheirou Todd? Uai. Eu vou ditar para você o que significa essa classificação de todos os vegetais como seres embriófitos, mas você vai conseguir entender a partir do momento que a gente começar a mostrar para vocês a reprodução dos vegetais. Que aí eu vou virar para vocês, na hora que eu estiver mostrando, né, você estando aqui ou em casa, falar assim, tá vendo? Olha aqui, ó, o que é a classificação dos vegetais como embriófitos, tá? E a importância desse critério, tá? Para a conquista dos vegetais no ambiente terrestre. Porque esse é o ponto principal. Mostrar na realidade como que as plantas, a partir de grupos de algas, foram conquistando o ambiente terrestre.
Então, isso daí é um ponto principal que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, tá? Que as plantas evoluíram a partir de algas. Quando eu falo de alga para vocês, por exemplo, se eu chegasse aqui na sala agora, ó, pessoal, hoje nós vamos estudar alga, vamos ter uma aula prática de alga. Muitos de vocês iam falar assim, uai, credo. Aonde vamos estudar alga, professor? Por quê? Porque você geralmente associa a alga a um ecossistema o quê? Aquático. Se eu virasse para vocês e falar, vamos fazer um trabalho de campo, e nós vamos estudar algumas espécies vegetais, estaria tranquilo para você. Por quê? Porque você associa a planta, né? Ela está espalhada por aí. A gente poderia ir para vários locais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. No primeiro momento, para vocês analisarem o seguinte: o que cai em prova de vestibulares, o que cai no Enem, são situações que estão demonstrando o que? A conquista, a eficiência, a dispersão das plantas nos diferentes ecossistemas do planeta. E esse critério aí, ele contribuiu para isso, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Anota aí o que significa a palavra embriófito. Eu vou ditar duas informações dessa classificação que está aí. Se você quiser abrir uma chave na frente, se você quiser puxar duas setinhas, tá? Colocar dois pontinhos, eu vou citar duas informações desse termo aí. A primeira informação que eu vou ditar é o que significa, tá? Então, anota aí o termo embriófito. Coloca assim, ó, embrião protegido, tá? Embrião protegido. Embrião protegido. Embrião protegido. Por estruturas internas. Estou repetindo, calma. Embrião protegido por estruturas internas da planta mãe. Coloca assim. Não tem problema não. Ah, ela tem mãezinha? Tem. Ué, todo mundo tem uma mãezinha. Tô brincando. Mas a planta tem. Embrião protegido por estruturas internas da planta mãe. Bom, essa é a definição. Vou mostrar isso para vocês depois. Agora, a segunda informação. Pronto? Tá. Antes de eu falar a segunda informação, calma. Alguns anos atrás, quando você pegava botânica para estudar, tá? Tinha lá algas e plantas. As algas foram retiradas do reino vegetal. Por causa desse critério aí. Nós vamos explicar depois. Então, segunda informação é o seguinte. Esse critério foi o responsável pela retirada das algas do reino vegetal. Vou repetir. Esse critério foi o responsável pela retirada das algas do reino vegetal. Então, por mais que algas tenham semelhança com as plantas, vocês melhor que eu sabem, né? Ou, perdão, melhor, não é assim que eu vou falar, tá? Vocês estudaram ecologia, vocês estudaram cadeia alimentar, que a base da cadeia alimentar são os produtores, e todo desenho de cadeia alimentar, teia alimentar, que vocês foram expostos a ele, ou tinha uma alga como um produtor, ou um vegetal. Mas as plantas estão dentro de um reino específico, as algas estão lá no reino protista e elas foram retiradas por causa desse critério aqui, tá? Isso é só uma informação para vocês aí em termos de classificação. Então, depois eu vou explicar esse critério quando a gente estiver falando de reprodução. Meninos, a turma que eu acabei de sair agora, nós fechamos aqui. Então, a semana que vem, quando vocês estiverem lá no online, o que acontece? Vocês vão estar o quê? Vão estar, vamos dizer, no mesmo patamar ali de informações que o pessoal da aula presencial e que vocês aqui no híbrido estão também. A galera que está em casa, quando vier para a sala, vão estar juntinho com a galera que estava aqui em sala de aula também. Tá bom? Meninas, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, tá? Desculpa aí qualquer coisa e vamos lá, vamos que vamos. Eu acho que nós temos aula aqui amanhã. Que sala que é essa daqui?
Segundo A, eu acho que amanhã é a nossa aulinha, tá bom? Então, vou terminar aqui. Calma aí, Vani, deixa eu só desligar a parada aqui.